Alguém tem alguma questão ou comentário sobre a matéria até aqui? Eu estava falando sobre o Popper na semana passada, aliás, na segunda. Alguma questão sobre o Popper? Eu falei sobre a influência do Popper, sobre o problema da demarcação, chamado problema da demarcação, sobre o ceticismo com relação à indução e sobre a posição de Popper com relação a mudanças científicas. Como é que são as mudanças científicas? Então, eu queria falar um pouco hoje sobre objeções que foram feitas ao falseacionismo do Popper. Então, a concepção do Popper é uma concepção falseacionista. Popper era dedutivista, né? Dedutivista, sim. Ele próprio se chamava de falseacionista. Esse falseacionismo é similar a dedutivismo? É consequência do dedutivismo? É um tipo de dedutivismo, sim, porque a gente vê o indutivismo, porque ele está caracterizando a ciência, ele quer excluir o domínio da ciência, ele é cético com relação à indução. Ele acha que a indução não tem como ser justificada, ele aceitou um diagnóstico cético, humeano, a respeito da indução. Então ele quer excluir do domínio da ciência as inferências indutivas. Isso que não faz parte do método da ciência. E ele tem uma proposta de demarcar a ciência em termos metodológicos, como os positivistas tinham também, em termos abstratos, metodológicos, não levando em consideração o conteúdo, as disciplinas, a prática, a instituição, que é o que o Kuhn quer fazer. O Kuhn depois fez a demarcação, se é que a gente pode falar em demarcação no caso do Kuhn, porque as coisas são muito assim, complexas, plurais, mas enfim, o que caracteriza a ciência para Kuhn não é um método, tem vários métodos, não é um conteúdo, tem vários conteúdos, não é uma propriedade assim, das hipóteses, porque hipóteses diferentes podem ter propriedades diferentes, em épocas diferentes, em disciplinas diferentes. Então ele tem uma caracterização histórica, institucional e dinâmica, né? Então, mas o Popper, os positivistas não, eles têm uma caracterização abstrata, metodológica, baseada num certo ideal de ciência. Então o que a gente tem que levar em consideração com relação ao Popper? O Popper é cético com relação à indução. Então é diferente do Goodman, nesse sentido, que achava que a gente tinha uma justificação, diferente dos positivistas originais também, que achavam que podiam desenvolver uma lógica da indução e dessa maneira justificar inferências indutivas. O Popper permaneceu sempre cético com relação à possibilidade da gente justificar inferências indutivas. Então ele disse assim, eu não posso então levar em consideração naquele esquema, eu começo com observações, com relatos de observações, induzo uma hipótese e da hipótese eu deduzo predições. Nesse esquema do método hipotético dedutivo, nesse esquema, esse passo aqui não está autorizado, porque esse passo aqui é indutivo, o passo que leva dos relatos de observações até a hipótese. Professor, se as premissas, se tem uma premissa geral e outra particular, já seria dedutiva, então? Se tem uma premissa geral, não? E uma particular, premissa particular, então aí seria uma inferência dedutiva. A inferência é dedutiva se... Você, por exemplo, uma coisa que você disse que é válido para todo, começa com uma hipótese que isso é válido para todo. Depois coloca outro, eles dentro desse quadro. Então, por exemplo, eu tinha lido aqui o professor passou, que colocou assim: os franceses gostam de vinho tinto. Pierre é francês, logo Pierre gosta de vinho tinto. Certo. Então, aí tem duas inferências, tem uma inferência geral, não? E o outro particular, e chega uma verdade. Certo. É que a gente às vezes usa essa maneira de falar, ou apresentar a diferença entre dedução e indução, assim, a dedução passa do geral para o particular e a indução do particular para o geral. Mas isso a rigor não está correto. A gente faz isso para simplificar, para introduzir o assunto. Porque tem exemplos bem simples, né, desse tipo aí. Tem exemplos de silogística, né? Tu começa com premissas gerais, aí tu põe uma premissa particular no meio, mas sempre tem uma geral, e aí tu deduz uma certa conclusão, deduz a conclusão. E numa inferência indutiva, tu começa com observações, relatos de observações particulares, e aí tu generaliza. Então aí tu tem um caso bem simples de uma inferência que começa com premissas particulares, vai para o geral e é indutiva. Mas existem inferências dedutivas
em que tu começa com coisas particulares e depois tu generaliza. Tu pode fazer isso. Sim. Tem um exemplo? Por exemplo, Vinícius está sentado. Conclusão, isso é um argumento de uma premissa só. Vinícius está sentado aqui nessa sala. Posso concluir, inferir disso, que existe pelo menos uma pessoa nessa sala que está sentada. Essa conclusão, existe pelo menos uma pessoa, não é particular. Ela não está falando de nenhuma pessoa em particular. Ela é geral e ela é dedutiva. Eu posso dizer assim, aqui tem o Vinícius, tem o Guilherme, tem o Henrique, Guilherme e Vinícius estão sentados aqui. Tem, por favor, o Vinícius está sentado aqui nessa sala, o Guilherme está sentado aqui, o Henrique está sentado aqui nessa sala. Então, eu posso concluir que tem pelo menos 3 pessoas sentadas aqui nessa sala. Então, essa conclusão, ela não é uma conclusão particular, é a inferência dedutiva. Você vê que eu comecei com premissas particulares. Então, eu posso ter essa dedutiva. Essa premissa particulares, o senhor sabe que existe uma verdade, por isso a inferência ela serve para então, qual é que seria uma caracterização um pouco mais precisa, mas ainda assim, se tu for apertar, a gente vai ter que precisar um pouco mais, mas um pouco mais precisa da diferença entre indução e dedução. É que nas inferências, as inferências dedutivas são feitas de acordo com regras tais que, se as premissas são verdadeiras, a conclusão é necessariamente verdadeira. Não é possível, numa inferência dedutiva válida, as premissas serem verdadeiras e a conclusão ser falsa. Na inferência indutiva, isso sempre é possível. Sempre é possível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa. Além disso, né, então, é possível... Então, tu entende que a diferença não está passado geral para o particular ou vice-versa. Eu posso ter inferências dedutivas que começam com premissas particulares, embora isso não aconteça na lógica aristotélica. Na lógica aristotélica, se eu não me engano agora, sempre na silogística, mas eu posso estar enganado, aí corrijam os aristotélicos. Não? Se eu não me engano, na lógica aristotélica, na silogística aristotélica, é sempre necessário haver uma premissa geral. Tem alguém que vai me contradizer agora aqui? Pode ser que eu esteja errado, se eu não lembro direito. Mas se eu não me engano, tu? Não vou dizer. Tá. Então, vamos ver. Pode ser. Então, na sociologia, mas na lógica matemática não. Na lógica matemática a gente tem regras que permitem essa passagem de... A gente pode ter argumentos que só têm premissas particulares e deduzem uma conclusão geral. A mesma coisa e a mesma coisa com relação às inferências indutivas. Eu posso ter inferências indutivas em que as premissas são todas gerais, são todos enunciados gerais. Então, por exemplo, naquelas inferências indutivas que são do tipo inferências à melhor explicação, inferências explicativas, aquelas lá tipicamente podem ser, né, de tipo começar só com premissas gerais. Então, por exemplo, os exemplos que eu dei aqui em aula são desse tipo. O exemplo quando os argumentos que o Darwin usou para justificar a teoria da evolução por seleção natural. Então, ele começa com enunciados gerais a respeito de fósseis, a respeito de biodiversidade, a respeito da biogeografia, que organismos de uma determinada região são aparentados, tendem a ser mais aparentados entre si que organismos de regiões diferentes. Ele começa com fatos, com enunciados gerais. É claro que se tu for ler o Darwin também incluiu ali que a apresentação da teoria dele não está assim toda sistematizadinha, meio literária a apresentação. Então tem enunciados singulares misturados no meio, tá? Mas a gente pode apresentar um argumento indutivo parecido com esse do Darwin, só usando enunciados gerais como premissas, e a gente conclui indutivamente a teoria da evolução por seleção natural. A gente pode fazer isso. Então, só que essa conclusão não se segue necessariamente nas premissas. Esse é o ponto. Tá? Esse é o ponto. Professor, e o senhor poderia dar um exemplo, por exemplo, qual é essa questão da falsidade? Ou seja... Falseabilidade. Sim, de boca, não? Sim. Tem algum exemplo para que fique mais claro? Assim? De falseabilidade? Sim. Bom, que é os corpos pretos, sim.
Não, todas as teorias do passado, em princípio para Popper, todas as teorias científicas do passado, hoje em dia não são mais aceitas porque foram falseadas. Todas elas. A teoria newtoniana, a teoria, sei lá, aristotélica, a existente, as primeiras formulações da teoria da relatividade que foram modificadas. Enfim, existe uma evolução das teorias científicas. Por exemplo, Darwin apresentou uma teoria originalmente de evolução por seleção natural, só que essa teoria não tinha uma explicação dos mecanismos de hereditariedade. E os mecanismos de hereditariedade, por que os descendentes são parecidos com os pais, com os ascendentes? Por que os meus filhos são parecidos comigo e o Henrique é parecido com os pais dele, por exemplo? Eu sou parecido com meus pais, o Henrique é parecido com os pais dele. Por que isso? Tem mecanismos de hereditariedade. Darwin desconhecia esses mecanismos, mas tinha uma pessoa que estava desenvolvendo eles naquela época, era o Mendel. Então, a genética e a biologia evolutiva se desenvolveram em paralelo, depois foram fundidas. Então a teoria original darwiniana ela foi, digamos assim, refutada, é insatisfatória para os cientistas por causa disso. Qualquer teoria que faz predições falsas acontece a toda hora, certo? Acontece a toda hora. A gente tem uma certa predição que não se verifica, eles ajustam a teoria, modificam, mas esse ajuste da teoria é, na prática, a criação de uma nova teoria. Sim. Essa coisa da dedução que a gente estava falando, poderia falar que nas teorias científicas a hipótese é sempre uma premissa geral, assim, generalizante? Nem toda hipótese científica é um enunciado geral. Não. Existem enunciados científicos ou hipóteses que são enunciados particulares. Por exemplo, uma hipótese científica, o universo começou há 13,7, sei lá, bilhões de anos atrás com o Big Bang. Esse é um enunciado particular sobre um evento particular e é uma hipótese. Agora, por que esse pessoal da filosofia da ciência, sobretudo o pessoal esses que a gente está vendo agora do início do século passado, enfatizavam os enunciados gerais? Por que enunciados gerais? Porque leis da natureza são enunciados gerais. Professor, leis da natureza como enunciados gerais, por exemplo, Newton falava que força igual a massa vezes a aceleração. Só que ele considerou basicamente referindo-se ao sistema solar, não? Sol, Terra, assim. Mas depois ele generalizou essa lei, não? Que dois corpos com duas massas, independente de que seja um planeta, pode ser duas pedras, se atraem com uma força, não? Sim, é um princípio, né, de gravitação universal, sim. E o que ele apresentou foi uma maneira de calcular essa atração, essa força. Então, eles usam uma regra matemática para me dar a massa do objeto. E eu vou te dizer qual é a atração e a distância desse objeto com relação a outros objetos, e eu posso te dizer qual é a atração gravitacional que vai existir entre eles. Então, isso que o Newton fez. E isso vale para qualquer objeto, para qualquer corpo. Então, isso é uma lei geral, uma lei da natureza. É apresentado como uma lei da natureza, não como um enunciado particular. Mas isso seria algo antigo, não? Porque pode haver um corpo que não obedece a essa regra. Se existe algum corpo que não obedece a essa regra, então a teoria newtoniana é falsa. E, de fato, ela se mostrou falsa. Porque o caso assim, que foi usado como quase como um experimento crucial foi por Einstein, né? Foi o caso da precessão de Mercúrio. Aquele que eu falei na aula passada, numa outra aula que eu fiz. As órbitas dos planetas são elípticas, mas elas não passam sempre pelo mesmo lugar. Certo? E como o Mercúrio é o planeta que está mais próximo ao Sol, ele gira mais rápido. O ano em Mercúrio é o mais curto do sistema solar. Então esse fenômeno é mais fácil de observar em Mercúrio. Então foi observado em Mercúrio e a teoria newtoniana tinha um cálculo da massa de Mercúrio, a massa do Sol,
E aí eles prediziam qual que é a atração gravitacional entre o Mercúrio e o Sol e o que deveria acontecer aqui. Só que não acontecia, o cálculo dava sempre errado. E aí o Einstein usou a teoria dele, deduziu qual que seria o movimento aqui e fechou com que os astrônomos de fato observaram. Então isso aqui foi, naquele período particular ali, tido quase como um experimento crucial. Isso aí não foi um experimento, ele só mostrou que a teoria dele tinha essa consequência. A teoria dele predizia corretamente o movimento de Mercúrio, contrariamente à teoria de Newton, que predizia equivocadamente, sempre tinha que fazer um ajuste. É aí que veio aquela história dele. O ajuste que eles tentaram fazer foi incluir um outro planeta aqui no meio, no século XIX, né? Postular a existência de um outro planeta, depois um cinturão de asteroides, coisas assim. Professor, coloca no livro dele que sempre teve os adeptos a Newton tentaram colocar novas hipóteses para que esse problema resolvesse o problema. Como é que é? O segundo livro de Kuhn, que os seguidores de Newton, né, quando aparecia alguma coisa que não era explicada pela teoria de Newton, então faziam novas hipóteses. Sim. Justamente para que encaixasse, não? Claro. Isso é o que a gente faz sempre. Todos nós fazemos isso. Não é uma novidade do cientista. Isso não é só os cientistas que fazem. Vocês entendem isso? Todos nós fazemos isso. Quando alguma coisa der errado na nossa vida, a gente não muda as nossas crenças. A gente continua acreditando nas mesmas coisas, só que acrescenta hipóteses ad hoc. A gente tem uma tendência a ser conservador com relação às nossas crenças. Mas é também algum fala que depois tem um paradigma, não? Quando acontece esse paradigma, tem novas pessoas, não? Que é? Que propõem novas explicações. Sim, esse é o Kuhn, né? Esse é o Kuhn. Nós vamos ver. O Kuhn tem uma teoria diferente, então, do Popper. Para o Popper, então, o que eu estava falando aqui? O Popper, ele é cético com relação à evolução, então isso aqui não pode fazer parte da ciência. Esse tipo de inferência aqui. Isso aqui não é parte do método da ciência. Como é que a gente gera hipóteses a partir de observações? Isso aqui não é parte da metodologia científica. O que o Popper diz com relação a... Os positivistas diziam, como é que a gente produz hipóteses? Indutivamente. O que o Popper diz? Como é que a gente produz hipóteses? Como tu bem entender, faz como tu quiser. É livre. Usa a tua imaginação. Tá? Então, olha só, tem 3 questões que uma teoria da ciência, uma filosofia da ciência, tem que responder. O que se espera que uma filosofia da ciência responda. Primeiro, como é que hipóteses científicas ou teorias científicas são produzidas? Resposta dos indutivistas, por indução. Resposta do Popper, livremente. Como é que teorias ou hipóteses são produzidas? Segunda questão, como é que teorias ou hipóteses são rejeitadas? Aí a resposta do Popper e dos positivistas é a mesma. Ela é rejeitada quando ela prediz algo falso. Quando ela prediz algo falso, a predição é falsa, a hipótese ou teoria é rejeitada. E a terceira questão é quando é que uma hipótese ou teoria deve ser aceita. A gente sabe quando é rejeitado. Quando é que a gente aceita? Quando é que a gente pode parar de testar uma teoria? Quando é que eu posso dizer assim, tá bom, é assim que é, vamos agora pensar em outras coisas. Chega uma hora que os cientistas fazem isso, né? Os cientistas param de testar as hipóteses ou teorias que eles têm e eles começam a investigar outras coisas, começam a usar aquilo lá, aquela hipótese ou teoria para formular outras. Elas usam aquilo como parte de outros projetos. Elas pressupõem aquilo, assim, param de investigar se aquilo está correto ou não. Então, os positivistas tinham uma resposta para essa questão. Quando é que eu posso aceitar uma teoria? Eu posso aceitar uma teoria, para os positivistas, quando ela está bem confirmada. Então, eu tenho muitas predições aqui corretas. E eles queriam, então, esse é o projeto, né, uma lógica de indução. Eu tenho instâncias aqui confirmatórias
predições que se realizaram, que confirmam aquela hipótese ou teoria, e vai chegar um determinado momento aqui em que a probabilidade dessa hipótese ou teoria ser verdadeira é muito alta. E aí eu paro. Agora, quando é que é um muito? Isso aqui é a minha lógica da emissão deveria responder. Essa questão não foi respondida, tá? Mas, no princípio, o projeto era esse. Eu posso parar de testar uma teoria quando ela está muito bem confirmada, quando ela é provavelmente verdadeira, muito provavelmente verdadeira. Certo? Qual a resposta de Popper para essa questão? Popper não tem uma resposta para essa questão. Isso é o calcanhar de Aquiles do Popper. Popper não tem uma resposta para a questão sobre quando é que eu posso parar de testar uma teoria. Porque do ponto de vista racional para Popper, por mais bem sucedida que seja uma teoria no sentido de passar em todos os testes, sempre existe. Eu não adquiro por meio desses testes bem-sucedidos nenhum conhecimento a respeito da verdade da teoria ou da sua falsidade. Se tudo que eu tenho são predições que se realizaram, então eu não sei nada. Então, eu não sei se essa teoria é verdadeira e eu não sei se ela é falsa. Tudo que eu sei é que ela pode ser verdadeira e pode ser falsa. Então, o meu conhecimento que eu tenho a respeito dessa hipótese, depois de testar ela 10 milhões de vezes, é o mesmo que eu tenho a respeito de uma hipótese que nunca foi testada. Uma hipótese nova que nunca foi testada e que não contradiz nenhuma observação passada. Uma hipótese nova que é compatível com as suas observações passadas. Como essa daqui é compatível com as observações passadas. Então, formando uma nova hipótese, nunca foi testada. Mas qual é o meu conhecimento desse daqui? É o mesmo. Então, porque para Popper, nós nunca podemos ter conhecimento da verdade de uma hipótese ou teoria científica, nós só podemos ter conhecimento da falsidade. Mas dá um nome para isso, não? Falsacionismo. Não, mas eu digo, não a confirmação de uma hipótese, mas a corroboração, sim, ele diz. Então, por que ele inventou um termo novo? Ele não quer falar em confirmação, porque confirmação tem um caráter normativo. Eu digo que se uma teoria está bem confirmada, é assim que o termo foi usado pelos positivistas, né? E é assim que a gente usa também na vida cotidiana. Quando uma hipótese ou teoria está bem confirmada, isso nos autoriza, tem um elemento normativo aí, nós estamos justificados, racionalmente justificados, normativamente justificados, a aceitar aquela teoria, se ela está bem confirmada. Confirmar seria algo absoluto, então? Não precisa ser absoluto, pode ser probabilístico. Pode ser probabilístico, pode ter uma confirmação parcial, pode ter uma confirmação... A confirmação admite graus. Pode estar bem confirmado ou mal confirmado. Mas, enfim, os dados, os experimentais obedecem a tal modelo teórico. O importante é o seguinte, para os positivistas, tem uma diferença entre essas duas hipóteses aqui. Essa aqui, que nunca foi testada, eu posso deduzir dela predições, mas eu nunca testei nenhuma predição. As predições são, como, sei lá, que nem essas predições aí da teoria de cordas, né? Predições da teoria de cordas. Eles fazem predições, quer dizer, fazem pouquíssimas predições, mas assim, porque as predições que tu poderia derivar não são observáveis. Como a da Big Bang, né? Ou pelo menos não são atualmente observáveis, então nunca foi testada. A teoria de cordas não tem nenhum teste na teoria de cordas. Então as discussões que tem entre os teóricos de cordas são discussões sobre a elegância do modelo, sobre ser mais isso, tem gente que diz que é filosofia. Aliás, tem um outro programa dessa mesma... Esse eu não sei se tem no Netflix, da PBS americana, que é sobre teoria de cordas, que se chama o Universo Elegante. Eu coloquei o link também na página da semana, tá? O Universo Elegante, que apresenta, então, inclusive
eles entrevistaram alguns físicos e é bem interessante a reação de físicos assim mais experimentalistas, né? Porque a teoria de quartos é uma teoria de matemáticos. Então, é uma teoria, toda ela é matemática, não tem experimentação nenhuma. E o que os físicos, esses mais experimentalistas, alguns deles declaram ali, isso é filosofia. Ou metafísica, por exemplo, pode ser uma metafísica, que estuda a supercorda porque não tem conexão com a realidade. É metafísica, exatamente. Filosofia, o que eles querem dizer com filosofia metafísica? Né? Metafísica é a parte da filosofia que descreve o mundo, mas descreve a priori o mundo, sem estar baseado em observação. Então, essa teoria não é falsável? Que? A teoria de cordas não é falsável? A teoria de cordas não é falseável? Não, atualmente não é falseável. Porque a gente não, essas predições não tem, elas não podem ser observadas. Talvez no futuro a gente desenvolva equipamentos que permitam testar. Né? Mas em princípio ela é falseável. Em princípio ela é falseável. Só que ela nunca foi falseável. Aqui eu dei esse exemplo para mostrar o seguinte: aqui a gente tem uma teoria que já foi testada. E aqui a gente tem uma teoria de quartos, que nunca foi testada. A primeira teoria já foi testada e passou em todos os testes. Essa outra aqui nunca foi testada. Então, o que os positivistas diriam? Essa aqui está muito bem confirmada, passando de boa, essa daqui, não sei. Deve fazer para aceitar e rejeitar. Professor, O Popper diz que essa também é vontade. A própria teoria da evolução, A teoria não é a teoria da evolução? É. O que tem? Tem vários indícios convergentes, mas não tem uma prova absoluta que a gente possa Mas observar. prova absoluta não existe para nenhuma teoria científica. Sim, eu sei, Sim, mas a da evolução, até eu sei alguns filósofos que se ateram a tentar mostrar algumas coisas fracas da teoria da evolução foram super criticados e rechaçados como se fosse um absurdo que eles estão fazendo, porque é uma das teorias que mais tem convergências, mas não sei, eu acho que mesmo na evolução ainda poderia estar em aberto, né? Isso, se tu perguntar para um cientista, qualquer cientista, assim, nos seus momentos assim, mais reflexivos e ponderados, ele vai admitir, todos eles admitem que provavelmente, mesmo as melhores teorias que nós temos hoje no futuro serão substituídas por outras teorias melhores ainda, porque essas aqui a gente vai descobrir são falsas. Olha só, na época, eu acho que eu já mencionei isso para vocês, Kant, o filósofo, foi muito influenciado por Newton, embasbacado a física newtoniana. E ele escreveu um livro que se chama Primeiros Fundamentos, ou Fundamentos Metafísicos, ele tem traduções diferentes, Fundamentos Metafísicos, Primeiros Fundamentos da Filosofia da Ciência Natural. E esse é um livro em que o Kant argumenta que os princípios da mecânica newtoniana são necessariamente verdadeiros. Você entende? Mas que não tem como ser falsa. Então, foi assim que a física newtoniana foi recebida no final do século XVIII e no início do século XIX. Então, eles tomavam aquilo como certo, não tem como ser. Só que a rigor não era. Mas então tu tinha argumentos filosóficos, assim, mostrando que é necessariamente assim, né? Os argumentos filosóficos do tipo kantiano, assim, certo? Agora, hoje em dia não. Hoje em dia a comunidade científica e filosófica é toda ela falibilista, porque a gente tem esse conhecimento do que aconteceu com a filosofia de Newton, com a física de Newton. As pessoas acreditavam que a física de Newton era verdadeira, que Newton tinha lido o pensamento de Deus, tinha revelado para nós o pensamento de Deus. E só que ele se enganava, todo mundo daquela época estava errado sobre isso. Então hoje a gente tem essa espécie de consciência histórica, entende, do que aconteceu com as teorias científicas do passado, que naquela época não tinha, porque a teoria newtoniana foi a primeira grande teoria física que unificou. Professor, mas A ciência experimental, claro, tinha Aristóteles antes, mas Aristóteles é outra coisa, né? Ele estava fazendo uma área metafísica, não estava fazendo ciência no sentido contemporâneo, moderno. Uma coisa que tu disse bastante tempo atrás, mas você se colocando certo, que às vezes algumas teorias que justamente a gente não conseguir falsear elas pode ser uma virtude da robustez da teoria ou
algo assim? Sim, se uma teoria, se tu testa ela e ela sobrevive aos testes. Não, eu acho que eu esqueci errado. Há algumas teorias dessas de várias coisas convergentes, mas que tu não consegue testar elas. Como, por exemplo, tu deu o exemplo da teoria das cordas. Isso intuitivamente não parece ser isso como uma virtude, né? Eu não sei se eu falei isso, está errado. Não, pode ser. Eu acho que o Emerson disse. Professor, Pode ser que a teoria de Newton, Então o Elcio está errado. essas teorias, por exemplo, Newton, não é que, por exemplo, essa teoria atualmente é usada na tecnologia, só que a tecnologia usa a parte mecânica, por exemplo. Vamos colocar uma aplicação tecnológica, um automóvel. Um automóvel feito nos anos 50, com um automóvel feito agora tem mais tecnologia que usa conceitos quânticos, mas também tem mecânica Newton. Exatamente. Uma vez, olha só que interessante, uma vez eu conheci um engenheiro, quando eu estava fazendo doutorado nos Estados Unidos, eu conheci um brasileiro, engenheiro, que trabalhava no Fermilab. Fermilab é um acelerador de partículas enorme que tinha perto de Chicago lá. E aí era o maior acelerador de partículas até esse outro europeu ser criado agora, há pouco tempo. Né? E então ele era um engenheiro, ele fazia aquelas máquinas para fazer os testes. Então ele tinha muito conhecimento de física teórica. E aí eu falei para ele que a física newtoniana estava errada. Eu falei para ele isso que eu digo aqui para vocês. E ele disse, não, claro que não. A física newtoniana está certa, dentro de determinados parâmetros. Foi isso que ele disse. Ele disse assim, dentro de determinados parâmetros, a gente pode usar a física newtoniana, não tem nenhum problema. E de fato, né, para descrever essa sala, para construir um carro, uma casa, tu não vai usar a teoria da relatividade, não precisa, porque a variação entre a física newtoniana e a física de Einstein para objetos pequenos ou velocidades muito baixas, como as com as quais a gente lida cotidianamente, é desprezível. Mesmo para tu mandar para construir uma espaçonave, tu não precisa de física relativística. Para mandar aquelas missões de Apolo, os cálculos foram todos feitos com física newtoniana. Não foram feitos com... Porque a diferença porque a velocidade de uma espaçonave com relação à velocidade da luz é baixíssima, entende? Então não faz diferença. A diferença vai ser assim de meio segundo, sei lá. Vai chegar meio segundo mais cedo, mais tarde, tanto faz. Professor, a teoria newtoniana é válida para velocidades que são pequenas em relação à velocidade da luz e também para coisas macroscópicas, porque se eu vou no mundo microscópico, já na teoria não vale, vale na quântica. Certo, mas o ponto é o seguinte que eu queria dizer. A teoria de Newton, se a gente tomar ela ao pé da letra e generalizar, ela é falsa. É claro que para propósitos práticos, tu pode usar ela se tu quiser, não vai fazer diferença. Mas a rigor, o que ela diz é falso, isso a gente sabe. Porque o que ela faz um enunciado geral, e o enunciado geral vale para objetos pequenos, de tamanho médio, para objetos muito grandes, o Sol, para distâncias muito grandes, velocidades baixas e velocidades altas, muito altas, como a velocidade da luz. E tem alguns pontos específicos em que a física newtoniana é diretamente falseada, né? Com relação, por exemplo, à geometria do espaço-tempo. A gente tem muitos indícios de que o espaço-tempo é curvo, que é relativístico. A gente tem aquelas, como é que se diz, lentes gravitacionais, que eu mostrei aqui para vocês. A gente tem distorções na observação da posição das estrelas durante os eclipses. Hoje em dia, a gente tem relógios muito precisos, quer dizer assim, são relógios muito precisos e que se modificam, né? Modificam, eles andam mais rápido, mais devagar, dependendo da posição que eles estão na altura com relação ao nível do mar, por exemplo. Se está mais perto do centro da Terra, vai mais... Eu sempre troco, peraí. Se está mais perto do centro da Terra, vai mais rápido ou vai mais devagar? O relógio. Vai mais devagar. Vai mais devagar. Se está mais longe, vai mais rápido. Certo? É isso? É porque o novo ele volta mais velho. Não, ele volta mais novo. O que está viajando na velocidade da luz volta mais novo, exatamente. Então, o que está mais perto da Terra
também passa mais lento, vai mais devagar o relógio. Porque na teoria de Einstein, tanto faz se está acelerando numa espaçonave ou está sendo puxado por um campo gravitacional. Dos dois casos você tem uma atração. Né? Isso é o que... nesses pontos aí, que são pontos muito gerais, que não tem muitas consequências práticas, né? Porque a precisão desses relógios aí não serve, não faz nada com elas. Para propósitos assim, práticos, a gente usa segundos, já está mais, sei lá, milésimos de segundo já está ótimo, mas a diferença que dá nesses relógios são várias frações de milésimos de segundos, entendeu? São assim, nanosegundos. Mas enfim, isso dá para demonstrar, entende? Então, esse é o ponto. Então voltando aqui, o que o Popper fez então? O Popper introduziu um conceito novo aqui. Ele diz assim, olha, quando a gente fala em confirmação, existe uma inferência indutiva que é feita aqui, e essa inferência indutiva tem um peso, ou tem uma função normativa, epistêmica. Ela nos diz que uma teoria, quanto mais bem confirmada está, mais razões nós temos para, mais bem justificados nós estamos, mais autorizados nós estamos em aceitá-la, tá? Adotá-la. E essa inferência, então, é intuitiva, qualquer rejeito isso dele. Então, ele não quer falar em confirmação. Então, ele introduziu um outro conceito, que é o conceito de corroboração. Corroboração. O que significa corroborar? Corroborar é um conceito puramente descritivo para Popper. Corroborar é um conceito puramente descritivo, que simplesmente diz assim, uma hipótese está corroborada se ela passou no teste. Enfim, está bem corroborada se ela passou em muitos testes. Só isso. Corroborar uma hipótese é testá-la e ela passar no teste. Isso aqui é corroborar uma hipótese. Mas isso não é provar. Provar... Não, provar é um teste. Olha aqui, ó. O que significa provar? Provar pode ter dois sentidos aí na literatura, tá? Provar significa ou demonstrar, lógico, matematicamente. Demonstrar. Tá? Isso que tem na lógica matemática. Ou pode ter uma prova empírica. O que significa prova empírica? Prova no sentido empírico. Antigamente as pessoas falavam para aquilo, hoje ninguém mais fala para aquilo. Tá? Isso é uma expressão antiga. Vocês vão ver isso nos livros mais antigos. Provar empiricamente, ou provar empiricamente, prova empírica. O que significa provar empiricamente? Confirmar, a mesma coisa. Tá? Então, para não dar essa confusão aqui, entre demonstrar e provar, porque aí tu está usando provar nos dois casos. Aqui tem prova e aqui tem prova. Então, esse pessoal não usa, pouca gente usa, não conhece ninguém que usa prova empírica. Então, você fala em confirmar. Confirmar ou demonstrar ou provar. Mas aí o que significa isso aqui? Significa que a palavra prova hoje em dia é usada mais que exclusivamente para inferências dedutivas, lógico, matemáticas. Posso provar como posso deduzir. Mas se a inferência aqui se é indutiva, não é uma prova. Porque pode estar errado. Então o que eu tenho é uma confirmação. Tá? E a confirmação então não é uma prova. Agora, o Popper introduziu um outro conceito. A gente tem o conceito de prova ou demonstração. Prova ou demonstração, lógica matemática. Confirmação, que é a inferência indutiva. E a gente tem agora esse terceiro conceito do Popper, que introduziu essa terceira categoria aqui, que é o de corroboração. Qual que é a diferença agora? O que corroboração faz em termos epistêmicos? Essa aqui mostra que o enunciado é necessariamente verdadeiro. Esse daqui mostra que o enunciado é provavelmente verdadeiro. O que isso aqui faz em termos epistêmicos? Nada. Não faz nada. É inútil. Não é um conceito epistêmico. Tá? Ela só descreve. É psicológico. Não é psicológico, é um conceito descritivo. É que nem eu dizer assim, aqui tem um computador sobre essa mesa. Estou descrevendo aqui a minha mesa. Tá? O que corroboração faz? O que significa? Isso pode ser testado aqui e passou no teste. Passou testado aqui e passou no teste.
ela não tem um componente normativo, como essas outras duas têm aqui. Prova e confirmação tem um componente normativo, porque se está provado, aceita, meu filho. É assim que é. Se está muito bem confirmado, é melhor aceitar. Pode ser que esteja errado, mas ó, tá vendo aqui, vai lá. Tu autoriza a pessoa, tu autoriza as pessoas a usarem a informação. E a corroboração não faz isso. A corroboração, se uma hipótese está muito bem corroborada, porque eu sei. Então não é falso. Mas também não sei se é verdadeiro. Então não sei nada, não sei nem se é verdadeiro ou se é falso. Certo? Então, Seria sobre isso. Eu queria fazer uma relação com o conteúdo que tinha falado em algumas aulas atrás sobre o Hume, né? Como ele justificava a prática indutiva como inferencial na dedução. Então, eu vou tentar entender assim, se tem alguma relação com isso, tipo, justificar a prática indutiva no meio da dedução. É que eu não tinha entendido direito. não tem justificação. Não? Não tem como. Como é que tu vai justificar uma indução dedutivamente? Mas isso não é aquela coisa da singularidade de hipótese. Não. Não, peraí. Por que a gente não pode justificar uma indução dedutivamente? Por quê? Vamos ver por quê. O método de faseamento não pode ser? Vou fazer um raciocínio indutivo aqui, ó. Quer ver? Henrique, tu é japonês? Não? O Guilherme, tu é japonês? Vinícius, tu é japonês? Não. Então eu vou fazer uma inferência indutiva agora. Ninguém nessa sala aqui é japonês. Bom. Estou correndo uma referência, uma hipótese arriscada, porque eu sei que tu é asiático, descendente de asiático, mas eu não sei qual que é a tua origem chinesa, tá? Desculpe se eu estou te ofendendo aí. Não. Tá, então eu faço uma inferência indutiva aqui. Ninguém aqui é japonês. Por que essa inferência não é dedutivamente justificável? Eu tenho aqui o Guilherme não é japonês. O Henrique não é japonês. E o Vinícius não é japonês. Então, eu concluo, ninguém nessa sala é japonês. Isso aqui é uma inferência indutiva. Eu comecei, porque pode estar errado, né? Eu não entrevistei todo mundo. É uma inferência indutiva. Por que isso aqui é injustificável do ponto de vista dedutivo? Porque pode estar errada a conclusão. Em uma inferência dedutiva, justificável, válida, a conclusão não pode ser falsa. Não pode haver a possibilidade da conclusão ser falsa. Então, mesmo que isso aqui seja uma inferência indutiva válida, ela não é dedutivamente válida. Então, eu não tenho como justificar dedutivamente uma indução. Não tenho como. Isso não é o que eu estou tentando fazer? Não, o Hume diz que isso. O Hume diz o seguinte, ó. O Hume diz o seguinte: todas as verdades que nós conhecemos são de dois tipos. Ou são relações entre ideias, que a gente chama hoje em dia, às vezes, de enunciados analíticos. Eu junto duas ideias, assim, quadrado, 4 lados. 2 mais 2, 4. Triângulo, 3 lados. Coisa assim. Solteiro, não é casado. Coisas assim, tá? Então tem esse tipo de verdades, que são as verdades da lógica, da matemática. Aí tem outro tipo de verdade, que são as verdades que chamam de questões de fato, são as coisas que a gente observa. Aqui tem um computador, ali tem 2 pessoas, tem um ônibus, uma árvore. Então, e o Hume diz assim, só tem isso aí, só tem isso. Vai na biblioteca e vai lá na biblioteca. Esses 2 tipos de enunciados a gente pode justificar. A gente justifica as conexões entre ideias, mostrando que existe uma conexão necessária. Posso provar. Posso provar que todo triângulo tem 3 lados, porque faz parte da definição de triângulo. Tá? Posso provar que 2 mais 2 é igual a 4. E como é que eu justifico os enunciados que falam de questões de fato? Observando, experimentando, vendo, né? Então
Então, tem esses dois tipos de justificação. E só tem esses dois. Aí ele diz assim, então se tu vai na biblioteca, pega os livros que apresentam as questões as conexões necessárias entre ideias, os livros que falam de questões de fato, e pode jogar o resto tudo na fogueira, o resto não presta. Metafísica, certo? Então, isso aqui diz, só tem esses dois. Só tem essas duas maneiras. Não depende da outra. Não depende da outra. Tu tem conhecimentos complexos em que tu usa os dois, teorias, né? Que tu usa os dois tipos de exercício para formar uma teoria complexa, assim. Mas, quer dizer, tu pode observar coisas e inferir, logicamente, dessas coisas que tu observou, outras coisas que tu não observa, mas a inferência é lógica, mas enfim, tá, tu pode ter que... Agora, então para ele, se só tem esses dois tipos, então ou eu chego ao conhecimento por observação direta, ou por provas lógico-matemáticas. Não tem espaço em Hume para conhecimento do tipo indutivo. Compreende? Não tem indução. Então, aquela simplicidade só entre a própria dedução. O Hume foi quem criou, enfim, primeiro formulou de maneira assim clara esse problema. A gente não tem como justificar a indução, porque a gente não tem como justificar a indução observando, né? Não tem como dizer assim, aqui tem uma indução e foi bem sucedida, aqui tem uma indução, foi bem sucedida, aqui tem uma indução, foi bem sucedida. Logo todas as induções são bem sucedidas. Não, as próximas induções eu não observei. As induções futuras, mesmo que eu tenha feito induções no passado e elas foram bem sucedidas, eu fiz uma indução aqui e de fato a conclusão é verdadeira, pelo que eu suponho. Né? Eu faço uma outra indução também, tudo bem. Mas isso não significa que a próxima indução vai estar justificada. A próxima pode estar errada. A conclusão pode estar errada, sempre pode estar errada. Então não tem como justificar. Tá? Então não tem como justificar observacionalmente. E eu também não tenho como justificar, lógico, matematicamente, porque tem esse problema aqui. A conclusão das inferências indutivas pode estar errada. Sim. E se pode estar errada, então não tem nunca uma prova delas. Então não tem como justificar de nenhuma das maneiras. Então não tem justificação. Aí eu disse, não tem justificação, mas a gente faz isso, porque a nossa natureza é assim. É da natureza humana, a gente faz isso, a gente é assim. A gente age por hábitos, instintos e sentimentos. A nossa mente funciona assim. Então, esse foi o argumento geral do Hume. Aí, o que o Goodman argumentou? O Goodman argumentou, olha, o Hume fez um diagnóstico, muita gente depois tentou justificar a indução, mas eu acho que esse problema está superado, porque existe uma outra maneira de justificar. E aí que ele introduz aquela ideia do círculo virtuoso, que o Hume não considera. Tá? Então, essa é uma ideia nova, uma ideia que parece só enfim, na literatura de filosofia da ciência no século XX apenas. Então, e o Goodman diz, tem um outro problema, que é um problema novo, um problema da indução, como é que eu escolho agora as regras indutivas, certo? Então, isso é aquela literatura, o chamado problema da indução, ok? Tá, tudo bem. Vamos adiante um pouquinho. Então, o que o Popper fez? O Popper tem essa teoria, então, ele introduziu esse conceito de corroboração. Esse é um conceito puramente descritivo. E ele introduziu esse conceito por causa de críticas que foram feitas a ele, porque o que se espera, né, de uma teoria filosófica da ciência, uma filosofia da ciência, que ela nos dê algum critério para a adoção de hipóteses, para a manutenção, para a aceitabilidade de hipóteses. E por alguma razão para parar de testar uma hipótese. E a rigor, esse conceito aqui, devido ao modo como o Popper introduziu isso aí para amenizar a questão, mas a rigor esse conceito aqui, por ser um conceito puramente descritivo, deixa a situação do ponto de vista epistêmico na mesma situação. Tá? Então isso aí foi visto na literatura por muita gente como um dos calcanhares de Aquiles da filosofia da ciência de Popper.
Tá? Então a gente tem aqui calcanhar de Aquiles, um dos calcanhares de Aquiles aqui do indutivismo é que a gente nunca teve uma lógica na indução. Usa o conceito de confirmação e parece intuitivamente aceitável, nosso senso comum é assim, mas a rigor a gente nunca sabe quando uma inferência indutiva é válida, a gente não tem regras claras. Tem gente que até prefere nem falar em validade quando está falando de indução, certo? Porque a gente não tem, não é que nem a dedução, na dedução a gente tem regras claras vários sistemas, né, de lógica dedutiva, então a gente pode pegar, a gente pode fazer essa regra, essa inferência clara. Aqui a gente não tem uma regra clara para dizer quando uma inferência indutiva é válida ou não. Parece que isso depende em parte da nossa expectativa inicial, da nossa aceitabilidade inicial dessa conclusão. Se essa conclusão aqui ela é subjetivamente ou inicialmente aceitável para mim ou para a comunidade do qual eu penso, então a nossa tendência é dizer que essa inferência é válida. Agora, se a conclusão ela é subjetivamente ou inicialmente implausível, a nossa tendência é dizer não precisa aceitar isso aqui. A inferência não é intuitivo, pode ser falso, pode ser falso, não tem nada a aceitar. Então a gente não tem uma regra clara aqui, tá? Então isso é um problema aqui é um problema grave para os positivistas e que não foi resolvido, se agravou, tá? Vai se agravar ao longo do tempo. Por outro lado, a solução do Popper também é uma solução complicada, porque ele não nos dá uma razão agora. Pelo menos isso aqui nos dá uma esperança, né? Ele parece se conformar mais nas nossas práticas cotidianas, no senso comum, e é o que os cientistas efetivamente fazem. Os cientistas justificam a adoção de hipóteses e teorias a partir de predições que se realizaram. Chega uma hora que o cientista testou isso aqui tantas vezes e disse, não vou mais testar, não parece testar agora, não precisa mais testar. Mas para Popper, a rigor, racionalmente, esse momento nunca chega. Esse momento nunca chega porque por mais que eu teste, sempre pode ter errado. O próximo teste pode ser o teste em que a teoria vai ser refutada. Porque existem inúmeras variáveis, entendeu? O cientista, quando testa uma hipótese, ele testa dentro de circunstâncias bem restritas, enfim, ele faz testes que parecem plausíveis, que parecem para ele relevantes, né? E a gente faz, por exemplo, se tu está testando uma hipótese sobre, sei lá, partículas físicas aqui, tu não vai, em geral, tu não faz testes, tu não leva em consideração como variável, por exemplo, as plantas que tem naquela região ali. Ou, por exemplo, tu faz um teste aqui no laboratório de física aqui em Porto Alegre, faz um outro lá na China, outro sei lá, na Europa, tá, mesmo resultado, no princípio mesmo. A gente desconsidera essas variáveis. Mas para Popper, a gente não tem como saber a priori isso. Pode ser que tenha coisas que a gente não sabe. Então, o número de variáveis possíveis é infinito, entendeu? Tem 1001 inter-relações entre as coisas, e para Popper tu não tem que excluir nenhuma delas. Certo? Então, quando o cientista para de testar, ele está tomando uma decisão prática. Do ponto de vista científico, a situação da teoria da hipótese é a mesma daquela lá. A gente simplesmente não sabe se ela é verdadeira nem se ela é falsa. Então, esse foi um problema. Né? Outros problemas, deixa eu mencionar alguns deles aqui. Um outro problema é Bom, eu lembro que eu mencionei na aula... Deixa eu mencionar só mais um aqui. Tem 3 aqui que eu coloquei na página. Deixa eu mencionar um deles apenas. Deixa eu ver. Com relação à probabilidade. Digamos que muitas teorias científicas contemporâneas fazem predições probabilísticas apenas. E então existe uma probabilidade de 0,7 de tal coisa acontecer. Essa probabilidade, no entanto, mesmo que seja uma probabilidade muito alta, uma probabilidade de 0,9999, digamos que não aconteça isso que essa teoria prediz que iria acontecer com uma probabilidade muito alta. Digamos que não acontece. Isso mostra que a teoria foi falseada?
Não, porque existe a possibilidade de não acontecer nessas circunstâncias improváveis. Então, quando eu tenho uma teoria probabilística que faz predições apenas probabilísticas, sempre é possível que aquilo que é improvável aconteça. E quando isso acontece, isso não é uma refutação da teoria. Mas, segundo Popper, uma teoria só é... Então, em princípio, essa teoria aqui, se ela não exclui de maneira absoluta certas observações, ela não fixa de modo claro as circunstâncias do seu falseamento. Uma teoria científica, segundo Popper, se ela exclui certas possibilidades. Então, quando aquelas coisas acontecem, aquilo que a teoria diz que não pode acontecer acontece, a teoria está refutada. Mas uma teoria de tipo probabilística nunca exclui nada em sentido absoluto. Então, mesmo que aconteça aquilo que é improvável segundo a teoria não fica falseada. Então, teorias probabilísticas, se a gente lê literalmente a caracterização do Popper, teorias de tipo probabilístico não seriam científicas. Certo? Vocês entendem? Então, se eu aplicar o critério do Popper de maneira rígida, o resultado é que ficam excluídas do domínio da ciência as teorias de tipo probabilístico. Mas mesmo se a tua hipótese for probabilística, no sentido de você testar 100 vezes, em 70% das vezes vai acontecer algo mais ou menos entre isso e isso. Sim, claro, porque essa hipótese não é científica. Né? Se dessa hipótese, não importa o que ela seja, pode ser uma hipótese determinística ou probabilística, se as predições que eu faço são exclusivamente probabilísticas, então a hipótese não tem como ser refutada. Porque mesmo que aconteça esse evento aqui, que a teoria prediz que só acontece de vez em quando. Professor, mas essas são para teorias como, não sei se é verdade, como mecânica quântica, que é uma teoria probabilística. Sim, claro. Mas a mecânica Newton não é probabilística. Claro. Mas assim, se tu só consegue a mecânica, a teoria newtoniana não é probabilística, mas muitas das previsões newtonianas são probabilísticas porque a gente não tem conhecimento de todas as variáveis. Então, para tu derivar da teoria newtoniana, predições observáveis, tu tem que levar em consideração muitas outras coisas. E a gente não tem conhecimento exato das variáveis todas nos sistemas físicos. Então, se introduzem variáveis aqui. Provavelmente, né, a composição atmosférica aqui é tal e tal. Provavelmente isso aqui é feito do metal. Por exemplo, assim, tu vai fazer uma predição sobre um metal. Mas não existe metal puro na Terra. Todos os metais são misturados, quer dizer, assim, tem impurezas. Né? Então, tu não tem como. Quando tu vai construir uma máquina, quando tu vai fazer um tubo de ensaio, quando tu vai fazer qualquer coisa, quando tu vai observar um telescópio, sempre tem distorções. Então, tem esses elementos aqui que são introduzidos mesmo em teorias como a de Newton e que implicam que as predições agora são probabilísticas. E aí tem esse problema. Como é que tu faz agora? Porque né, no livro do Godfrey Smith, que eu recomendei, ele diz assim, é muito improvável que eu jogue um cara ou coroa agora com uma moeda e caia 100 vezes cara. Cai 100 vezes num lado só. Mas não é impossível. Pode acontecer. Né? Não é impossível. Então, eu dizer que existe uma probabilidade de que no próximo lance que eu jogo a moeda, na próxima vez tem 50% de chance de cair cara, 50% de chance de cair coroa. Sim, no próximo. Mas pode ser que caia coroa, depois coroa. 100 vezes. Isso não contradiz a minha afirmação de que a probabilidade é de 50%. Não contradiz. Então, se sempre existe essa possibilidade, então, em princípio, ela parece contradizer a caracterização do banco. Professor. Peraí, só um pouquinho. Mas isso é uma coisa que o Popper defende, que as teses probabilísticas, não. ou é uma coisa que se deduz? Não, isso é um problema que foi apontado para Popper. O problema foi o seguinte, o Popper é o seguinte, se tem essa caracterização, uma teoria para ser científica tem que poder ser falseada por observações possíveis. Quer dizer, assim, tem que ter um domínio de observações
que caso aconteçam, caso aqueles eventos sejam observados, eles automaticamente refutam a teoria. Então tem um domínio, um conjunto de observações que é incompatível com a hipótese, com a teoria. Tá? E essas teorias aqui não parecem ter, porque mesmo que aconteça esse evento aqui, ele não é incompatível com a predição. Mas o Popper concorda. Claro, o Popper tem que aceitar isso, ele aceitou, e aí o que ele disse? A resposta dele foi o seguinte, ó, o Popper disse que o que acontece é que na prática, tem a teoria e tem a prática. Na prática, o que acontece com o Popper diz? Na prática, a comunidade científica trata esses casos aqui como falseadores, embora logicamente não sejam, certo? Então, se eu observo alguma coisa que é extremamente improvável, então a comunidade científica, o cientista, toma aquela observação como refutadora da... Só que isso é um problema agora para Popper. Isso é um novo problema. Essa resposta do Popper pareceu ainda insatisfatória para algumas pessoas, porque o Popper queria, pelo menos inicialmente, e pelo jeito até o fim, pelo que a gente leu, né? Pelo que a gente leu das obras dele, ele queria caracterizar a cientificidade, uma teoria ou hipótese, não em termos do comportamento da comunidade científica. Isso foi o que o Kuhn fez depois. O Popper queria uma caracterização abstrata, lógica, né, dedutivista, construcionista. São atributos da própria teoria ou hipótese que determinam a sua cientificidade ou pseudocientificidade. E não o modo como os cientistas se comportam com relação àquilo. Não é o comportamento dos cientistas com relação àquilo, essa hipótese, que faz com que ela seja científica ou não. E, no entanto, quando tratamos de probabilidades, foi exatamente isso aí que ele disse, que depende da decisão dos cientistas. Mas, inclusive, pode ser uma probabilidade pequena, então... Pode. Se fumar cigarro, aumenta, sei lá, 30% do câncer de pulmão. Isso já é grande, né? Tá, enfim, não sei conta, mas... Sim, quer ver uma probabilidade? Não é 0,01% de casos que vai... Sim. Daí, todos os 70% da comunidade científica vai tomar como falseador, Como é que é? Falou que se acontece essa improbabilidade muito grande, né? Sim. A comunidade científica toma como uma observação falseadora da teoria. Falseador. Em caso de hipóteses onde o cigarro aumenta 10% de chance de câncer de pulmão, os 90% que é pessoas que fumam cigarro e não têm câncer de pulmão, é considerado pela comunidade científica como falseador da hipótese. O exame CTA também tem 99% de chance de funcionar. É bem mais, bom, não sei qual exame está falando, mas assim, desses de paternidade, né? Sim, então... o problema é que, assim, se eu tomo ao pé da letra que o Popper disse, essas observações... Quer dizer, tomar ao pé da letra quer dizer assim, ele quis fornecer uma demarcação das teorias científicas, das hipóteses científicas, exclusivamente em termos lógicos e conceituais, que não levassem em consideração o comportamento da comunidade científica com relação a aquilo. Então, são atributos das hipóteses, das predições que determinam a sua cientificidade ou não. E se eu levo ao pé da letra isso daí, então esse evento aqui não é uma observação falseadora, porque ele é predito pela hipótese. A hipótese diz que existe uma probabilidade de acontecer X e existe uma probabilidade de uma outra predição, de acontecer Y. As duas coisas são preditas. Quando uma teoria diz, se tu fuma uma carteira de cigarro por dia, tua chance de ter câncer aumenta, sei lá, 30%, nem falar, sei lá quanto que é. Então, o que significa isso? Se tu tem um grupo de pessoas que fuma, uma pode parecer outra pessoa que não fuma, então tu tem que ter 30% mais câncer nos que fumam do que nos que não fumam. Então agora, se tu não tem isso,
né? Se tu testou naquele grupo e não acontece, tem 29%, tu tem 31%, isso não é incompatível. Não é incompatível com a predição de tipo probabilístico. Claro, agora, o pessoal aqui que usa como conceito de confirmação, ele pode lidar melhor com isso daí, né? Porque eles falam em graus de confirmação. Eles podem falar aqui também em graus de refutação, podem fazer um raciocínio indutivo aqui também, aqui indutivo e indutivo. Mas o Popper não, o Popper quis, pelo menos, né? Então isso é uma tecnicalidade difícil de resolver dentro da moldura do Popper. Então, os discípulos de Popper depois começaram a introduzir esses elementos, digamos assim, da comunidade científica, uma certa hierarquia de hipóteses. Vocês vão ver depois o Henri Lakatos faz isso. Ele introduz elementos que são meio cunianos na filosofia de Popper. Tá? Professor, quando você colocou isso da moeda, não? 100 vezes você lança, vai ser similar se você pega 100 moedas e lança de uma vez, e a probabilidade que caiga 100 caras é remotamente provável, né? Mas é possível. É possível, mas por exemplo vai ser possível para ter que esperar de repente toda uma eternidade para que aconteça. Sim, tem algumas probabilidades que são tão pequenas que elas acontecem uma vez a cada várias centenas de vezes a idade do universo. Então, o universo tem 13 bilhões de anos. Então, se tu ficar repetindo aquilo todo dia, vai acontecer uma vez a cada 130 bilhões de anos. Mas pode ser que essa uma vez seja agora, né? E devemos que aconteça duas vezes. É 2 vezes a cada 230 bilhões de anos. Mas pode ser que aconteçam hoje. Aí é improvável que aconteça muito fácil. Mas enfim, pode ser. E pode acontecer que aconteça 3 vezes agora. E 4, e 5, pode, tudo é compatível. E 6, e pode continuar acontecendo durante um ano inteiro. E isso não é logicamente incompatível com a predição probabilística. Não é lógica, a rigor não é logicamente incompatível. Então é difícil de tu resolver isso nessa moldura aqui popperiana. Tá entendendo? Só se tu usasse, tá, esse exemplo sem moedas. Joga as moedas dando todas as cartas, que é bem provável isso. O Popper não pode responder dizendo que tá, mas se a gente continuar jogando moedas, vai cada vez mais se aproximar a 50%. Ele não pode dizer isso porque senão simplesmente... Pode dizer, mas o que acontece se tu joga de novo e cai de novo 100 vezes? Cara, tá, sim, mas aí e aí tu joga de novo, mas pode provável. acontecer, isso pode ficar acontecendo indeterminadamente e nunca vai ter um caso em que tu pode dizer agora está refutada a teoria, porque todos esses aí são compatíveis, todos eles são compatíveis logicamente são compatíveis. O Popper, vocês entendem? Ele é um dedutivista, ele não quer indução. O que tu está dizendo assim é improvável, mas... Tá, é isso que eu tô perguntando. Mas se tu aceita, assim, intuitivamente a gente tende a aceitar, né? Casos desse tipo como confirmatórios ou desconfirmatórios, mas aí o raciocínio é indutivo e o Popper não quer isso. Ele quer uma caracterização exclusivamente lógica, dedutiva. E leva em consideração apenas a relação entre a hipótese e tudo que a gente observa, só isso. Mas se eu faço isso, eu tenho esse problema. Então, aí o Popper diz, não, mas na prática não é assim. Sim, na prática não é assim. Mas se tu está falando na prática agora, tu não está mais falando agora da hipótese e a relação lógica entre a hipótese e a predição. Tu está levando em consideração também o comportamento dos cientistas. E isso é um outro psicológico. E o Popper é anti-psicologista. Ele não quer que características, a cientificidade da hipótese da teoria seja caracterizada psicologicamente. Ele é um antipsicologista nesse sentido. Tá? E depois vocês vão ver que ele e o Lakatos acusam o Kuhn de ser um psicologista. Porque eles não querem isso, né? Porque o Kuhn de fato incorpora esses elementos psicológicos na caracterização dele de ciência. E ele foi acusado, com razão, de ser meio psicologista. Porque de fato isso faz parte, né? Sim. Tem uma pergunta, não sei se vem ao caso essa pergunta, já que estamos falando de moedas, de repente assim, dados. Tem uma frase da Einstein,
Deus não joga os dados. Sim. Como que significa isso? Essa frase, como, em que momento? Porque bem publicitada essa frase. Sim, então a física relativista de Einstein. Não, ele falando sobre a quântica. Claro, ele está criticando a mecânica quântica, que a mecânica quântica é uma teoria probabilística. Mas a mecânica quântica parte probabilisticamente desde suas origens, de seus princípios fundamentais. Agora, não é a questão de Newton. Newton não é probabilístico de sua essência. Não, exatamente. Então tem duas maneiras que a probabilidade pode entrar numa teoria científica. Ou porque a gente não conhece direito as variáveis, a gente faz um chute probabilístico sobre como é que a composição do material é, como é que são as variáveis, a gente faz um chute probabilístico. Isso é uma maneira da probabilidade entrar. É uma probabilidade de tipo epistêmico. Nosso desconhecimento, nós não temos conhecimento de todas as variáveis, então a gente faz um chute probabilístico. Essa é uma maneira. A outra maneira é se a própria natureza ela é probabilística. Se o comportamento dos objetos da natureza é probabilístico. Isso é que a mecânica quântica diz. A mecânica quântica diz que mesmo que a gente pudesse, a gente não pode conhecer todas as variáveis, ainda assim haveria as nossas previsões seriam probabilísticas. Então as observações futuras, as predições da mecânica quântica são ineliminavelmente, inescapavelmente probabilísticas. Para o Popper, as teorias quânticas não seriam científicas. Não, aí o que o Einstein diz? O Einstein teve uma briga então com essas coisas. Ele inicialmente rejeitou e ele escreveu um artigo famoso com dois outros cientistas, Podolsky e Rosen. É um artigo assinado por Einstein, Podolsky e Rosen. Um artigo famoso, tá? Einstein, Podolsky e Rosen. E aí, nesse artigo, depois eu posso colocar aqui o link aí para vocês verem. Nesse artigo, eles dizem assim, olha, se a mecânica quântica está correta e a gente fizesse o teste, eles descrevem um teste, o resultado seria este, o que é absurdo. Aí, alguns anos depois, fizeram um teste e deu exatamente o que o Einstein tinha pedido, que não ia acontecer. Entendeu? Então, Einstein bolou um experimento para falsear a mecânica quântica e confirmou. Então, aí tem, enfim, vamos parar por aqui, tá na hora já. A gente continua semana que vem, tá? O objetivo do Popper era demarcar a ciência da pseudociência, mas quando ele conseguiu isso e não uma demarcação entre ciência e metafísica. Então, parece que até a pseudociência é falseável nos laboratórios. Se ele conseguiu fazer uma demarcação entre ciência e metafísica? Mais do que entre ciência e pseudociência. Assim, como projeto, essa ideia de demarcação continua viva, tá? Continua viva. Só que o projeto de demarcação se mostrou mais difícil do que inicialmente o Popper. A solução de Popper, a solução de Popper está baseada num critério único, né? Que é a falsibilidade de teorias por observações possíveis. Só isso. Isso é que determina a linha. E o que a maioria dos filósofos da ciência hoje sustenta é que esse critério é excessivamente simples. A gente precisa introduzir outros elementos. E isso vale tanto para a ciência e pseudociência, quanto para a ciência e metafísica. Porque a linha demarcatória entre ciência e metafísica, ao longo dessas discussões que começaram no século passado e até hoje, se tornou muito mais complicado do que parecia à primeira vista. Os positivistas também, ó, metafísica é sem sentido, ciência tem sentido. Popper, ciência, não, metafísica não é ciência. Aí precisam ler o Kuhn agora. O Kuhn diz, não, os cientistas, o paradigma, qualquer paradigma científico tem um elemento metafísico. Ele diz isso. Então ele tem esse novo argumento agora,
hoje a gente tem que lidar, que é o de como explicar esses elementos aparentemente metafísicos que fazem parte da ciência, tá? Então a divisão. E se a gente vê, por exemplo, o que tu faz com teoria de cordas, por exemplo? Os físicos, isso aí é filosofia, tá, mas eles não estão aqui, estão lá na matemática, na física. Né? Então o que tu faz? Sabe, não, bota eles na departamento de filosofia. Não, bota eles para lá, bota eles para cá. Tem uma decisão meio arbitrária de como usar as palavras, mas tem também uma. Por que parece arbitrário a decisão? Porque o assunto mesmo está emaranhado, entende? Então tu não consegue dizer assim, né? Quem adota hipóteses com certas características está aqui, quem adota com certas características está lá, coisa mais complicada. E as provas e recursos para corporações, se ele abrisse mão de provar verdades contestáveis. Ninguém acha que tem. Nas ciências naturais, isso não foi o Popper que fez. Todo mundo faz isso. Não tem ninguém que fale em prova, no sentido de demonstração, de certeza. Isso as pessoas falavam há 200 anos atrás. Hoje em dia, todo mundo fala empirista. Todo mundo acha que as teorias científicas podem estar erradas. Então, não foi esse Popper, com certeza o Popper contribuiu para isso, mas ele não foi o único, tá? Os positivistas também dizem isso. O que caracteriza a hipótese científica não é a certeza que a gente tem da verdade delas. Porque, para os positivistas, a gente não tem muita prova, a gente só tem confirmações. E a confirmação é sempre pode estar errado, sempre pode estar errado. Então, certeza é uma coisa, subjetiva psicológica. Confirmação, colaboração, outra. A confirmação parece se conhecer infinita, tipo, irrestrita. Confirmação? Sim, pode aumentar, sempre pode ser nada. Nunca é absoluta.